pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre os narcisistas. Eles se defendem entre eles. Os narcisistas reconhecem quando outros são narcisistas também. E eles meio que fazem parte da mesma turma, né? Então eles meio que se entendem, eles meio que se reúnem, é como uma máfia. Eles se reconhecem. Tem uma sociopata que eu traduzo alguns vídeos dela aqui no canal de vez em quando, que ela fala que é uma coisa estranha, né? Como eles se identificam, é através do olhar, é algo assim que, como a gente, né? Quando a gente olha para alguém, o olhar diz muito da gente, é a janela da nossa alma. Então, muitos deles se incomodam. Eu já fiz vários vídeos aqui também falando sobre o olhar do narcisista, vou deixar aqui na descrição do vídeo, quem não viu ainda pode assistir, que é bem interessante, já passei por algumas experiências em relação a isso. Eles fazem um espelhamento, né, com todas as pessoas com quem eles se relacionam, convivem ali. Então ela diz que é estranho porque vai tentar fazer um espelhamento e não tem nada para espelhar, porque é um vazio, né? Então eles já se identificam logo ali, através do olhar. Bem interessante isso. Eu já passei por algumas situações com eles, onde eu vi que realmente eles tomam as dores uns dos outros. Mas antes disso, eu falei um pouquinho sobre isso no outro vídeo e eu vou dizer o porquê que eu acho que essas pessoas já nascem assim. Porque uma delas teve 2 filhos e ela falou assim: o meu filho, ele é que nem eu, nasceu que nem eu, mas o outro não. Hoje eu entendo o que ela estava querendo dizer, a personalidade, o caráter, o mesmo que o dela. Eles percebem. Eles leem, né? Eles têm essa facilidade de ler as pessoas. Eu tive essa situação que hoje eu fico pensando, nossa, então a criança já nasceu assim, porque quando ela me falou isso, a criança tinha uns 4, 5 aninhos. E a outra, uma vez, falou assim pra mim que Deus faz as pessoas diferentes. As pessoas são diferentes, né? E eu pensava, diferentes todos somos de certa maneira, né? Cada um tem o seu jeito, cada um teve uma criação, cada um tem os seus gostos. De certa maneira somos diferentes. Mas não era esse diferente que ela queria dizer. Diferente na maneira de ser, na personalidade. Eu creio que Deus não faz ninguém nascer com um mau caráter. Nós nascemos à imagem e semelhança de Deus e somos criaturas de Deus. Todos são criados por Deus. Ele é o único que tem o dom de criação. Eu creio que é algo mesmo que entrou através do pecado. Eu chego a pensar que sim, existem pessoas que já nascem assim, por conta dessas coisas que eu já vivenciei. Caso vocês tenham algumas experiências também para compartilhar aqui em relação a isso, se vocês já escutaram algum deles na época que você convivia com eles, em relação a isso, deles deixarem escapar alguma coisa nesse sentido, porque é interessante. E eles realmente se defendem, se protegem de certa forma. É aquela coisa, eles se identificam e estão no mesmo lado, né? Então o que aconteceu? Uma situação que eu estava contando para uma delas, as duas no meu convívio, isso que acontece na codependência, as chances de você ter todas as pessoas do seu convívio, praticamente 99% das pessoas do seu convívio são muito grandes quando você é codependente, ter aí pessoas narcisistas com esses transtornos na sua vida. Um atrai o outro. Mas aí, eu conversando com uma, a outra eu já sabia que era. E fui falar pra outra, eu tava super feliz, porque uma situação que ela estava planejando, eu percebi o que estava acontecendo. Ela estava planejando de ir lá e causar um dano para uma pessoa que era uma pessoa da nossa turma, do nosso lado, porque nós também nos identificamos, servimos o mesmo Deus, seguimos o mesmo Deus, né? Seguimos o mesmo caminho e eles seguem o mesmo caminho, eles se identificam entre eles também. Eu super feliz contando pra ela, lógico, fingindo que também era da nossa turma, né? E aí eu contando, nossa, você não acredita o que aconteceu? Aquela coisa que a gente sente, que a gente vibra de ver a justiça de Deus está sendo feita. Na verdade, não aconteceu nada de ruim com ela, com a outra narcisista. Mas a justiça de Deus foi feita, por quê? Porque ele protegeu, ele livrou aquela outra pessoa do que essa pessoa estava planejando contra a vida dele.
E eu fiquei sabendo por uma outra pessoa e fui falar pra essa amiga que eu falava todo dia, né? Muito amiga. E aí eu vibrando, e de repente ela virou e falou assim: ah, mas se ela quiser, ela pode fazer isso. Aí eu falei: gente, como assim? Falei: peraí, você tá defendendo ela? De que lado que você tá? E aí ela percebeu, mas eles têm a resposta assim, ó, na ponta da língua. Ela percebeu que eu, né, achei estranho, ela não conseguiu esconder, foi mais forte do que ela ali no momento, e ela usou uma desculpa de que não, eu tô preocupada com a outra pessoa, né, tem que pensar, mentira, porque eu estou preocupada com nada. Então ela não gostou que eu vibrei ali de ver a justiça de Deus e que ela se deu mal no sentido de não conseguir prejudicar outra pessoa, não prosperou a maldade que ela estava planejando ali, Deus não permitiu. Então é assim que eles são. Eu conto aqui pra vocês essa experiência que eu tive e realmente eles se unem entre eles até certo ponto. Eu já vi também, já passei por uma situação, era um que dizia que era pastor, né? Fez teologia, pastor, tal. E aí tinha outros ali em volta que também eram. Hoje eu paro e lembro, eu falo, meu Deus do céu, eram muitos. Aí eu peguei e tava comentando um negócio, né, aquela coisa que eu tava tendo uma dificuldade, mas com a intenção de me abrir ali, achando que a pessoa ia fazer por mim o que eu faria pela pessoa, né? Contando alguma coisa, eu ia tentar aliviar a dor da pessoa, sabe como é que é codependente, né? Tá repreendido que eu não sou mais. Mas na época eu não tinha a menor noção, então era natural de estar ali fazendo isso pelo outro. Então eu achava que se eu abrisse ali meu problema, as pessoas iam também tentar me dar esse alívio. E aí um dia eu falei sobre o que estava acontecendo e a pessoa falou: nossa, de novo, vai começar aquela ladainha e tal. E o outro que estava junto, né, já vibram entre eles, né? Ou quando eles estão te gaslighting também. Um fala uma coisa, aí você já fala, não, mas foi. Não, não foi. E daí o outro ajuda, né? Falando, foi sim. Aí você fica lá, nossa, será que foi? Será que não foi? No fim eles estão tudo rindo lá por trás, mas eles meio que se ajudam ali nas manipulações e para deixar você ali birutinha. E aí, nesse dia, voltando à história, eu peguei e falei, ué, mas um pastor falando isso e foi mais forte do que eu saiu. E eu peguei e falei, nossa, você como um pastor devia estar orando por essa situação. E não tá falando isso que você tá falando. Gente, o outro que tava do lado fez uma cara. Porque eles também estão nem aí, né? Não tem empatia. Olhou tipo assim, ixi, falou besteira, hein? Se entregou aí, se lascou. E aí ele ficou com aquela cara sem graça, não sabia onde enfiar a cara. E olha só, depois de alguns dias, a gente se encontrou de novo e ele falou, ai, como é que tá aquela situação? Tô orando por isso, tal. Eles mesmos se entregam. E eu pensei, ah, tá, agora você tá orando? Naquele dia lá você tava tirando sarro, né? Falando de um jeito como que, nossa, de novo vai falar disso? E aí quando foi exposto, porque não bateu, né? Porque eu falei, caramba, um pastor não é o normal agir dessa maneira. Então por isso que eu falo, eles se entregam o tempo inteiro, vou falar sobre isso no próximo vídeo. E eles se apoiam entre eles, sim. E outra coisa também, como eles se alegram em ver o sofrimento do outro, como eles, pra eles, quanto pior, melhor. Então, quanto mais manipulador, eles meio que se admiram entre eles. Já aconteceu comigo também, quando eu tava no convívio com uma, falando da outra, que eu tinha descoberto e tal, não sei o que, e falando que ela tinha feito aquilo, e que ela tinha feito aquilo mais, e como ela era perversa e tal. Aí abriu um olho assim, quem é? Deixa eu ver. Quis que eu mostrasse lá quem era, mas hoje eu vejo. Eu achando que ela tava querendo saber quem era pra se encontrar na rua, sair, atravessar pro outro lado, né? Não querer nunca ter amizade com a pessoa. Mas não, hoje eu sei que ela queria era ver, falar, nossa, aí essa daí é mais do que eu, hein? Essa aí eu tiro o chapéu. Eu vou me aproximar dela, vou seguir ela também pra ver se eu pego umas diquinhas lá, pra ver como é que ela tá fazendo isso daí. Assim eles são. Eles se admiram entre eles, quanto mais perverso for, mais eles se admiram. E quando estão nos mesmos locais, eles meio que se unem, se agrupam, ficam meio juntos ali. Isso é outra coisa que eu já percebi também em momentos que estávamos todos juntos,
E aí eles meio que se aproximam, ficam perto ali um do outro, se identificam, né? E é isso, gente. Espero ter ajudado. Um beijo a todos no coração. Fiquem com Deus. Deixa seu like se gostou. Compartilhe com as pessoas que você crê que vai ajudar. Se inscrevam aqui no canal, se vocês ainda não forem inscritos. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!